Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está aí. Eu sou o professor Justino. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se neste canal, me segue lá pelo Insta também, @profjustino, e vamos ver quais serão as novidades de hoje. Para começar o nosso trabalho de hoje, olha só, deixa eu mudar aqui pro ladinho, e é o seguinte, o nosso tema será Paulo Freire e os 300 de Angicos. Se Hollywood tem os 300 de Esparta, nós temos os 300 de... Turn down for what? Vamos lá, Justininho e Paulo Freire, vamos saber que história é essa. Quem são os 300 de Angicos que alavancou Paulo Freire para o reconhecimento mundial, inclusive sendo matéria do jornal The New York Times, em virtude do projeto que ele desenvolve. Se não me engano, corrija a data se eu errar, hein? 1963. Erro não, até porque 64 não tinha mais como ele fazer isso, já vivíamos um período ditatorial. Que projeto foi esse? Que negócio, como diz lá em Minas, que estranho foi esse dos 300 de Angicos? Simbora! Angicos é uma cidade gigantesca, brincadeira, uma cidadezinha pequenininha no interior do Rio Grande do Norte, e foi escolhida para participar desse projeto liderado por Paulo Freire, um projeto de alfabetização, e é conhecido como os 300 de Angicos. Aí pode variar um cadinho, também não vai ser chato, né? Foi 301, mas o nome 300 fica mais bonito. Onde 300 pessoas foram alfabetizadas em torno de 40 a 45 horas de trabalho. Paulo Freire conseguiu esse feito com eminentemente trabalhadores rurais que trabalhavam nas plantações de cana, e por isso ele ficou tão famoso. Esse projeto era um projeto pensado para a alfabetização de adultos, não é um projeto pensado para a alfabetização de crianças. Tem o patrocínio, a organização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vai atuar na cidade de Angicos, a algumas centenas de quilômetros da capital, Natal. Era uma cidade com cerca de 9.000 habitantes, onde, pasmem vocês, 75% da população era analfabeta. Justamente por isso essa cidade foi a escolhida para o projeto dos 300 de Angicos. Não era esse o nome do projeto, mas achei legal. Outra novidade que muita gente não sabe, esse projeto, liderado por Paulo Freire, organizado pela Federal do Rio Grande do Norte, foi financiado por acordos entre o MEC, o Ministério da Educação brasileiro, e acordos com os Estados Unidos da América. Isso! O temido comunista Paulo Freire era financiado pelos Estados Unidos, dentro de uma lógica americana que nós chamamos de Aliança para o Progresso, que foi pensada no governo de JFK, John Fitzgerald Kennedy, justamente para impedir o avanço do comunismo na América Latina. Olha que maluquice! E é aí que os Estados Unidos põem dinheiro no Brasil, e uma dessas fatias vai financiar um projeto de alfabetização no interior do Rio Grande do Norte. E a equipe do JFK observou isso de perto, tanto que existiam já organizações para que o JFK visitasse pessoalmente o projeto e conhecesse Paulo Freire. Não deu tempo, porque vocês já sabem o fim trágico de John Kennedy. O final do projeto, com a alfabetização de cerca de 300 pessoas nessas poucas 40 horas de trabalho, foi reconhecido pelo governo brasileiro imediatamente, inclusive com a presença do presidente da época, João Goulart. Essas 300 pessoas alfabetizadas em 40 horas significavam, naquele momento do Brasil, alcançar a cidadania, visto que a Constituição brasileira excluía do processo eleitoral analfabetos. Então, conseguir se locomover em meio às letras significava, naquele momento histórico do Brasil, muito mais do que conseguir ler ou escrever para o seu dia a dia. Significava aquelas pessoas pobres, excluídas, o direito à cidadania e ao voto. Então isso significa que em alguns dias o estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Angicos, ganhou
300 eleitores. E aquelas pessoas que eram excluídas e marginalizadas do processo eleitoral e, portanto, de ser um cidadão, foram incluídas. Daí a grandiosidade desse projeto de Paulo Freire. Algumas pessoas até criticavam, falando assim: ah, mas esse pessoal não sabe ler textos complexos. Calma, isso é um processo. Mas aquele início para as primeiras letras, para as primeiras frases, e poder se transformar em um cidadão, foi concretizado. E essa vitória de Paulo Freire, do seu grupo, que mais tarde vai ser sistematizado, daqui depois a gente discute isso, no chamado método Paulo Freire, tão discutido, que chegou a ser proposto pelo governo como um projeto nacional para multiplicar e alfabetizar milhares de pessoas pelo Brasil, fato que não aconteceu, porque logo depois Paulo Freire é perseguido pelo regime militar e vai fazer grande parte da sua produção intelectual fora do Brasil. E isso vai render a Paulo Freire o reconhecimento internacional com uma matéria no The New York Times. Queridos companheiros e companheiras, rapidamente, essa é a história de 300 de Angicos. No próximo vídeo nós trabalharemos o método Paulo Freire. Então é isso. Se Hollywood tem os 300 de Esparta, nós no Brasil, no sertão do Rio Grande do Norte, temos os 300 de Angicos. E você já sabe, a gente se vê.